Mais um podcast, Nem Tudo é Só Política. Hoje eu estou muito à vontade aqui, que eu convidei um amigo que eu tenho no sul de Minas, que é esse grande deputado Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes é casado, tem 2 filhos, mas isso quem vai contar é ele. Eu não estou aqui para contar, eu estou aqui para entrevistar, e não ser eu sou entrevistador e não ser o entrevistado. Rodrigo, boa tarde. Você é um cara que eu conheço há muito tempo e já vou passando a bola para você, porque aqui é um bate-papo comum. Meu nome é Raul Alfredo, tá? Todos me conhecem. Quem não me conhece, fica me conhecendo. Rodrigo, prazer ter aqui. Se assim posso te chamar, deputado Rodrigo. Obrigado, Raul. Uma alegria poder participar desse projeto, desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo, né? O tema muito sugestivo, né? Nem tudo é só político. O que tem por trás do político? Sempre existe um ser humano, uma história que com certeza a gente precisa compartilhar com a população. É aí que é a pegada, o deputado Rodrigo. Você que é do sul de Minas, de Andradas, já foi prefeito lá, foi o prefeito mais novo eleito lá de Andradas, com 29 anos, 2012, se eu calculo, porque você tem minha idade. Estou até colocando aqui a sua idade aqui em jogo aqui, porque é uma data muito bonita que eu acho, sabe, o prefeito? 1983. Exatamente. Ô, data bonita, viu? Ano importante. É, muito importante. Começo das diretas já. Foi um ícone do Brasil que deu muito desenvolvimento, né, na história do país. Momento que começou o movimento em prol da democracia do país, né? Eu nasci junto com o sentimento de democracia. Tá certo, tá certo. Rodrigo é um deputado de Andradas, nascido em Andradas, tem 2 filhos, um casal de filhos. É um cara, assim, muito benquisto na Assembleia, um bom vivan, um grande amigo que eu fiz nesses meses que estamos trabalhando junto lá, e é um deputado diferenciado que chegou na casa trazendo alegria. O que eu digo alegria? Jesus não tomou vinho, ele levou vinho para todos na casa. Então isso foi muito bacana. Conte mais, Rodrigo, essa sua recepção que você dá para as pessoas, essa bem-vinda, essa colocação, que você sempre é um cara que está sempre alegre lá. Eu vejo que você está sempre de bom humor. Isso é muito importante, sim, cumprimentando todos, tratando todos bem. E o programa, Rodrigo, é para isso mesmo. É como se eu estivesse em casa, que aqui é tudo diferente de qualquer coisa que você já viu, qualquer podcast. O que é diferente aqui? Diferente porque aqui eu falo mais do que você, todo mundo já percebeu isso, já vem reclamando isso. Inclusive, meus ouvintes estão reclamando direto que eu falo, não deixa o convidado falar. Então aí fica difícil, sabe, o deputado Rodrigo? Sim. Mas fale aí, porque se você deixar aqui, eu falo até o final do programa. Mas, Raul, é muito bacana. O mineiro, por si só, ele é receptivo, ele é acolhedor, embora sempre desconfiado, né? Difícil enganar o mineiro, né? O mineiro sempre desconfiado. E eu trago isso na minha personalidade. Fui criado na roça, então esse trato com as pessoas é do dia a dia, né? A gente trabalha na roça desde os meus 11 anos, né? 11 anos, comecei a ajudar meu pai na lavoura. Meu pai tinha um pedacinho de terra, até eu sou de Andradas, mas o sítio do meu pai era no município de Ouro Fino. Ouro Fino. Então eu trabalhei em Ouro Fino aí desde os meus 11 anos, eu estudava à noite, a 5ª série à noite, então uma escola pública lá no distrito de Campestrim, que está a 22 quilômetros da sede do município de Andradas e a 22 quilômetros da sede do município de Ouro Fino, bem no meio do caminho ali. Então eu tinha, né, tem até uma história interessante, que a gente tinha um cavalo só, né? Então, e era eu e meu pai que ia pra roça. Então, chegava cedo, enquanto a minha mãe preparava o almoço, a marmita ali, a patrona, um bornal, né, pra gente almoçar e tomar café de meio-dia. Família simples, deputado? Família simples, agricultura familiar. Meu pai ia a pé, né? Eu preparava o almoço, saía a cavalo, alcançava meu pai na metade do caminho, dava o cavalo para ele terminava de chegar a pé, trabalhava o dia todo, aí eu estudava, saía um pouquinho mais cedo a pé, o meu pai pegava o cavalo, me alcançava, metade do caminho a gente trocava de novo, chegava em casa, estudava à noite, outro dia de manhã a mesma coisa. Assim foi o ensino fundamental até a 8ª série, que eu fiz no próprio distrito.
para fazer ensino médio, tinha que ir para a sede do município. Hoje tem o ensino médio no Campestrim, mas na época a gente tinha que ir até a Escola Dr. Alcides Mosconi em Andradas, na sede do município, 22 quilômetros à noite. Então isso fazia com que 80% dos alunos deixasse o estudo na oitava série, porque era uma dificuldade chegar em casa meia-noite e meia, trabalhar na roça. E assim eu fiz. Terminei o ensino médio em 2001, na época, sem nenhuma perspectiva de fazer uma faculdade. Tomou alguma bomba, ô deputado? Nenhuma. Porque em 2001 eu tomei bomba. Na terceira série eu terminei também em 2001. Por isso que eu tô te perguntando se tomou alguma reprovação na escola. Não, é que você nasceu em maio. É isso, e tem um correto. corte aí, então possivelmente você entrou um ano antes que eu por conta do teu nascimento. Eu sou de setembro, então eu acabei, né, tendo um ano aí de prejuízo, mas foi direto. Terminando o ensino médio, não tinha perspectiva de estudar mais, né? Falo uma frase que me marcou muito, foi o meu diploma de ensino médio. Estava escrito lá, apto a cursar no ensino superior. Você que está aí nos assistindo aqui, desculpa até a interrupção, deputado, você que está nos assistindo, como é que nós temos coragem de falar que um cidadão como o deputado Rodrigo não trabalhou na vida? Olha o que ele está contando aqui. Como que o pessoal acha que político não faz nada? Porque é isso que eu escuto nas ruas. Olha, o político não faz nada. Não sabe o que tem por trás do paletó? Olha aí, olha a história. Sim. É por isso que esse programa, é por isso que nós tivemos a ideia, junto com Gustavo Dias, oferecimentos quintais, campanhas criativas, tá, gente? Vamos lá. Dá uma forcinha lá, os deputados aqui, os prefeitos aqui, ó, muito importante, a melhor comunicação do país, tá bom? E outra coisa, dá um sininho lá. Deputado, eu tenho que chamar atenção nisso, porque é muito grave. Fica à vontade de me cortar, tá, deputado? Se você quiser me cortar, pode me cortar. Sim. É porque isso aí me chama atenção, porque de 10 pessoas que eu escuto na rua, porque eu vivo na rua como você também, é um cara popular, tá sempre com o povo, vamos dizer, com o povão. Sim. Eu escuto sempre o pessoal falando a mesma coisa. Você fala que trabalha com política, o pessoal fala assim, nossa, Raul, não vale nada. Eu acho o seguinte, são dois culpados, vamos dizer, se a gente puder, são dois personagens aí que têm culpa nesse processo. Primeiro é o próprio político, que muitas vezes quando chega ao poder, acha que está dentro de uma redoma e de um pedestal, e esquece das pessoas. Eu costumo dizer, deputado, que você não é deputado, você está deputado. Sim, exatamente. Você é o professor de geografia. Exatamente. Você é formado professor de geografia e um municipalista, tanto que um deputado municipalista. Toda vez que alguém me pergunta, desde quando eu estava prefeito, né, qual que é a sua profissão? Professor. É claro. Professor. Todos os preenchimentos de hotel, quando vou hospedar, profissão. Professor. Uma das profissões mais lindas, é a que eu mais admiro. Nunca coloquei deputado, justamente porque esse é um cargo transitório e passageiro. Então, o primeiro culpado é o próprio político que achou que era uma celebridade. A vaidade, né? Deixa eu tomar Segundo conta, né, deputado? culpado dos últimos 10 anos para cá, o discurso da antipolítica de políticos oportunistas que se colocaram como salvadores e antipolíticos e que fazem a política e faz um discurso de desconstrução da política. E aí eu falo para você o seguinte, o que é política? É gostar de gente, exatamente. Certo? Então... É esse pão de queijo que você está comendo, é esse bolo que está por trás desse bolo, esse biscoito. Quem que não é político? Quem não gosta de gente. Verdade. Então, o deputado que passa na rua e não cumprimenta a pessoa que está ali, que passa dentro da Assembleia e não cumprimenta o pessoal da faxina, isso não é político, não. Você ali está ocupando um cargo, mas não é político. Agora, muito bonito, deputado, a sua colocação. Quem gosta de gente... Gostei. Olha no olho, pega na mão, gasta o tempo, recebe, conversa, troca ideia. Então, o problema é isso, nós atribuímos o título de político a quem não é político. Eu sou político. E eu gosto de gente e gosto de pessoas que gostam de gente, né? Então, é isso. E quando você fala assim, nesse contexto, quando a gente fala
da questão, né, da origem, da realização. Então você pega aqui, ó, essa toalha me lembra a minha infância, me lembra a minha avó, me lembra o fogão de lenha, me lembra o vestido de chita que o pessoal comprava no pano de metro na loja, porque não tinha loja de roupa pronta. Inclusive, deputado, o que ele falou aqui, olha como que ele é observador. Eu acho que isso é do ano, viu? Isso é de 83, que as pessoas são observadoras. Porque minhas ideias batem muito com ele. Eu me identifiquei muito com ele quando conheci ele na casa. Essa toalha, Daniela, um abraço, muito obrigado pelo presente, viu, Daniela? Tia do Gustavo, Daniela, gosto muito de você, beijão no seu coração e obrigado. E um abraço também pro Framil, que tá aqui do lado, mas eu estou mandando pra câmera aqui. Gosto muito dele, um grande amigo que eu tenho, que é assessor número 1 do Rodrigo Lopes. Mas continuando, Rodrigo, deixa eu só te cortar um pouquinho aqui, o seguinte, você falou uma coisa muito importante. É por isso, deve ser por isso, creio eu, que você é municipalista. Você vai explicar um pouco o nosso, porque para a pessoa nós estamos falando grego, o que é municipalista. Sim. Mas ele dá toda a identificação, por isso que ele é municipalista. Porque ele gosta de pessoas, ele gosta de estar naquele nicho, um convívio lá. Sim, mas é importante, assim, até antes de entrar no tema do municipalismo, é falar o seguinte, que eu fiquei 4 anos depois do meu ensino médio com aquela pergunta ali, ó, apto a fazer ensino superior, mas eu não tenho condição de pagar uma faculdade. Né? Fiquei lá na roça, determinado momento decidi ir atrás de uma bolsa, consegui uma bolsa, fui me formar professor de geografia lá na ASMEC de Ouro Fino, no ano de 2008. O que aconteceu paralelo a isso em todo esse tempo? Minha família sempre foi uma família muito religiosa. Meu pai, né, sempre foi uma pessoa aberto, uma relação familiar. Meu pai teve um processo de depressão no ano de 1994, uma depressão muito forte, e isso fez o meu pai se aproximar mais do processo religioso. Então, desde os meus 7, 8 anos, eu fui para dentro da Igreja Católica, meu pai dentro da Renovação Carismática, e ali eu me tornei catequista, aprendi a tocar violão, fui ser músico da igreja. Católico, né? Praticante. Católico, dentro desse processo. Eu também sou católico. Em 2003, saindo um pouquinho do âmbito religioso, eu mesmo sem estar estudando naquele momento, eu decidi assumir um desafio lá da minha comunidade, que era um distrito distante. Nós fomos lá, pegamos uma associação de moradores que estava numa situação precária, e a gente reorganizou ela, a gente foi atrás de telefone, atrás de sinal de televisão que não tinha, atrás dos cursos de capacitação do Senar na área rural. Nós fomos do sul de Minas a primeira associação de moradores que fez um convênio com o Senar, porque o Senar geralmente só está com o sindicato. Sim. Fez com a gente. E no ano de 2008, nós fomos a instituição, considerando todos os sindicatos do sul de Minas, que mais promoveu o curso de capacitação da zona rural. Nós fizemos esse trabalho, me formei professor, tive um curto período em sala de aula, depois me efetivei como professor do estado através de concurso público, mas em 2008 eu fui trabalhar na Câmara Municipal, passei pela um breve passagem pela prefeitura, no Conselho de Assistência Social, por conta da minha experiência na Associação de Moradores, pelo conhecimento de instituições. Fui para dentro do Conselho, fiquei 1 ano lá, depois fui para a Câmara Municipal, com a prerrogativa na época de lidar com o Poder Legislativo, onde nós tínhamos feito a maioria de oposição. Detalhe, o Rodrigo é gestor público, viu? Mesma formatura que eu tenho também. Isso. E o que é bacana nesse contexto? Eu fui para dentro da Câmara com o objetivo de articular uma Câmara de oposição. E eu digo o seguinte, Raul, você viveu talvez a experiência na Assembleia passada, quando a maioria é oposição ao governo. E eu digo, quando a maioria do parlamento é oposição, há uma responsabilidade maior, porque você tem poder de veto, você tem poder de trava. A oposição à minoria é o discurso, é a obstrução, é a construção de alguma coisa. Mas a oposição à maioria, ela tem poder de não aprovar um projeto, ela tem um poder de derrubar um veto do governador, do prefeito. Então, eu dizia muito para os vereadores, aqui tem que ter responsabilidade, porque aqui não é só o discurso. Tem coisa que tem que aprovar xingando, mas tem que aprovar, porque se rejeitar vai prejudicar o município. Então, a gente fez esse trabalho, acabei ganhando propriedade dentro do Legislativo, sem ser vereador. Acompanhei todas as sessões da Câmara de Andradas de 2008 a 2012
E dentro do ano de 2012, em um contexto totalmente inusitado, eu estava no meio do meu curso de gestão pública, estudando na Universidade Federal de Lavras, por não ter no grupo um outro nome para disputar a eleição naquele momento, eu me tornei o candidato no dia 12 de junho de 2012, a quase que menos de 100 dias da eleição, sem uma pesquisa, no escuro. Eu tinha 28 anos, desconhecido até então, porque fazia 4 anos que eu tinha vindo da roça para a cidade, muito jovem, sem tradição familiar, sem sobrenome, e fomos para a luta e ganhamos a eleição contra o prefeito, contra o promotor, contra um radialista. Nós fomos em 4 candidatos e nós ganhamos a eleição na época com 62% dos votos. Então, dentro disso, quando você fala do municipalismo, eu entro nesse conceito, porque é o seguinte, eu não me predispus a me candidatar ao cargo de prefeito somente para cumprir tabela, somente para ganhar salário. E dali, mesmo com a incredibilidade de muitas pessoas que achavam que eu era um moleque, que eu não ia dar conta, eu me dediquei. Tomei posse com 29 anos. Eu me dediquei muito, me envolvi no movimento municipalista. E aí, quando a gente entra nisso, a gente fala assim, quando eu falo para você, o que é político? Político é o que gosta de gente, é o que gosta de estar no meio do povo, é o que gosta de trabalhar, é o que gosta de servir as pessoas. O que é município? Município é a escola, município é a creche, município é o posto de saúde, município é o atendimento lá administrativo. É a vacina que você toma. É a vacina. Isso é município, é a cesta básica, é o serviço de assistência social, é o serviço de engenharia lá na aprovação de projetos, de planejamento da cidade, de planejamento financeiro. Isso é município. Município tem a ver com a vida das pessoas dia a dia. Próximo. Município é isso. Município presta mais de 80% do serviço público que a população recebe. Eu pergunto, quem que oferece escola pública para o seu filho? Muito pouco Estado, a grande maioria o município. Quem oferece saúde pública para sua família? É o município. Quem faz o cadastro do Bolsa Família para executar um programa federal? É o município. Então, o município tem 80% ou mais das atribuições e menos de 30% do dinheiro. E essa é a bandeira pela qual eu luto. Por quê? Quanto mais dinheiro tiver no município, quanto mais recurso tiver no município, mais próximo o serviço chegará das pessoas. Porque a população quer uma praça para conviver com a família, quer um parquinho para levar o filho no domingo. A população quer uma estrada em boas condições e nós temos aí 80% das estradas vicinais do nosso estado são de terra. De terra que faz lama na chuva, que faz poeira no período de seca, que dificulta o deslocamento para ir para a escola, que dificulta o deslocamento no momento de muita chuva ou de muita seca. O município é ali a pessoa que está ali precisando de uma cirurgia, 10, 15 anos, de uma cirurgia de prótese para melhorar a sua qualidade de vida. É o exame preventivo. Eu tenho uma história, né, muito triste, que eu perdi a minha avó, né, com câncer de mama. Nós estamos no mês de outubro, dentro da questão da conscientização do Outubro Rosa. E o meu pai, ele conseguiu diagnosticar um câncer de próstata há 10 anos mediante um exame preventivo e está vivo. É nessa pegada que eu quero pegar agora, já entrando um pouco na sua vida pessoal. Nós vamos levar para tudo, nem tudo é sua política. Exatamente. Vamos lá, dentro da vida pessoal. Parece que tem uma história que você caminhou, uma caminhada longa até Aparecida do Norte. Conte um pouco sobre isso, deputado. Que a fé, pegar com a mão em Deus... gente, independente de eu ser católico, respeito todas as religiões e admiro todas elas. Eu acho que vale são as orações que tem em cada religião. Seja umbanda, seja candomblé, seja espírita, seja o catolicismo, seja o evangélico, seja o protestante, enfim, budista, respeito todas. Deixando bem claro isso aqui. Sim. Mas o deputado tem uma história muito bacana. Sim. Ele fez uma caminhada aí que ele vai contar para nós aqui agora, em cima da fé dele. Sim, exatamente. A fé, ela está diretamente ligada à minha vida, né? Eu falo que essa é uma experiência. Eu nasci dia 8 de setembro, que é dia de Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, é o dia que ela nasceu. Então, disso só eu já tenho uma relação de fé particular da minha vida. Né? No dia exatamente, de Maria. Dia de Maria, dia que ela nasceu. E o meu distrito é o dia 8 de setembro, que chegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá,
Em 1936, o pessoal foi a Aparecida, na cidade de Aparecida, a cavalo, trouxe uma imagem enorme, maciça, envolto na capa de chuva, na garupa do cavalo, e chegou essa imagem lá, dia 8 de setembro de 1936, que eu tive a honra de tombar essa imagem como patrimônio do município de Andradas, enquanto nós tivemos como prefeito. Então, essa relação a gente sempre teve quando você fala de respeito a outras religiões. Eu fui eleito prefeito em 2012, eu era ministro de Eucaristia da Igreja Católica. Eu tinha uma resistência dos evangélicos naquele primeiro momento, que achavam que eu teria um protecionismo à questão católica. E na minha reeleição eu tive um apoio maciço dos evangélicos, porque eles viram a nossa maneira de trabalhar, respeitando a fé. Eu nunca deixei de atender um convite de uma igreja evangélica, mas nunca deixei de ir na igreja evangélica com o meu terço no bolso, fazendo, de fato, alusão à minha fé. Eu não vou fazer de conta que eu sou evangélico, eu sou católico e respeito todas as igrejas, assim como respeito, né, os outros segmentos de fé. Sim. Mas eu falo que essa questão, né, minha particular, a gente, né, tem essa característica de fé. E o caso de Aparecida, da caminhada que a gente fez o ano passado, tá fazendo um ano agora. O ano passado? Eu saí o dia 31 de outubro. Então. Dia 31 de outubro. Mas a gente viveu o momento, eu tenho 2 filhos, o Miguel tá com 7 anos. E a Ariela? A Ariela tá com 3 anos, né? E assim, aconteceu um processo que nós entramos num processo de pandemia no ano de 2020. Sim. A minha esposa ficou grávida. Até o último evento público que nós participamos foi no dia 24 de fevereiro de 2020, que foi o chá revelação para a gente descobrir que eu ia ser pai de uma menina naquele momento. Que bacana. E a partir daí, foi aquele processo todo que a gente viveu da pandemia, de sofrimento, e nós conseguimos, no mês de março, abril, identificar que a minha esposa tinha, na sua gestação, uma placenta prévia. A placenta prévia é quando a placenta ela é implantada na parte de baixo do útero, e isso inviabiliza, por exemplo, o parto normal. É um processo uma camada mais fina, que pode haver desprendimento, uma hemorragia, e pode haver a perda da criança, a perda da mulher dentro de um processo bem grave que a gente tem que fazer um acompanhamento num centro maior. Então eu estava gerenciando pandemia como prefeito e gerenciando um problema pessoal, né, da minha esposa e da minha filha naquele momento. E aconteceu, minha filha deveria nascer em 15 de setembro, no entanto veio, né, a consequência da placenta prévia, e a minha filha nasceu no dia 1º de agosto, antecipou aí 45 dias do nascimento. Então foi um parto pouco complexo, na madrugada, uma correria danada. E assim, uma das coisas mais duras que existe para quem é pai, e já passou por isso, quem é mãe já passou por isso, é quando o médico chega para você e fala assim: deu tudo certo o parto, no dia seguinte, a sua esposa está de alta, mas o bebê fica, né? E aí fica na UTI, no momento de pandemia, de contaminação, e ser com uma criança prematura dentro de uma UTI. E lá em 2020, no Dia dos Pais, eu não consegui, nem tinha pego ela no colo ainda no Dia dos Pais. Fui pegar ela no colo na segunda-feira, depois do Dia dos Pais, que foi a primeira vez que eu consegui pegar minha filha. E dentro desse processo, teve um dia que a minha esposa chegou, né, e falou: tem alguma coisa estranha, eu tô achando que aconteceu alguma coisa, tal. E assim, a gente pensa o pior naquele momento, um bebê prematuro, um momento de pandemia, tal. E eu fui pro hospital, mas antes disso, eu fiz um pedido à Nossa Senhora. Falei: olha, se eu chegar lá e minha filha estiver viva, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer a caminhada Aparecida, eu vou fazer a pé a caminhada Aparecida. E, né, graças a Deus, são 300 quilômetros. Nossa. São 300 quilômetros. E graças a Deus, a gente chegou lá, estava viva, foi melhorando. Depois de 16 dias teve alta, foi para casa. Depois voltou para o hospital. Toda aquela questão do prematuro. Eu terminei meu mandato como prefeito em dezembro de 2020. Acabei indo trabalhar na assessoria do senador Rodrigo Pacheco. Então, a gente comentava antes, né? Você fala: você tem mandato, eu sou mandado. Eu também já fui mandado nesse período também. Então, é uma coisa, já vivi a experiência do bastidor e a experiência de estar investido do cargo, né? De estar exercendo um cargo eletivo. Terminei, fiz a minha descompatibilização para ser candidato a deputado. Terminamos o processo eleitoral ano passado, no dia 2 de outubro, e eu falei: bom,
tem que cumprir a minha promessa. E eu não falei para ninguém que eu tinha feito essa promessa, justamente porque se eu não cumprisse, eu não queria que isso servisse de carga para ninguém, que era uma responsabilidade minha que eu tinha que dar um jeito. E assim nós fizemos. Sem condicionamento físico, né, totalmente fora dos padrões, encarei na fé nessa caminhada. O Henrico, meu amigo, né, nos acompanhou. Tivemos o Zé Lindolfo, que foi com carro de apoio, e a gente começou 30 km por dia. Bolha no você pé. Não fuma, né, deputado? Você tem um pulmão bom, né? Isso é um grande passo, né? Mas bolha no pé, cansaço, tensionamento muscular. Então a gente viveu tudo isso, mas a cada dia você tinha ali. O caminho da fé, para quem não conhece, ele é um caminho de peregrinação. O original, ele sai de Águas da Prata, no estado de São Paulo, passa por Andradas, passando pelo Pico do Gavião, que é um dos pontos de voo livre que nós temos, Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Mogi, Estiva, Consolação, Paraisópolis. A gente vai para dentro do município de Brasópolis, passando pelo distrito de Luminosa, sai em Campos do Jordão, a gente desce depois em Guaratinguetá e chega em Aparecida. Então esse é o caminho original que foi implantado, salvo engano, no ano de 2003. Completou, inclusive, acho que em fevereiro agora, 20 anos de implantação, que passa inúmeras pessoas do mundo inteiro. E depois os ramais foram saindo. Então hoje, se você quiser sair de Ribeirão Preto, Aparecida, você sai. Se você quiser sair de Tambaú, Aparecida, você sai. É a marcha, né, de todos os lugares. Exatamente. Então tem vários ramais, só que hoje Andradas, Ouro Fino ali, esse é o cerne, por onde todo mundo passa. E eu saí de Santa Rita de Caldas, que é um município ao lado de Andradas, é um município que tem um santo, né, que está em processo de beatificação, que é o Monsenhor Alderich, que tem uma história de santidade, é um padre que trabalhou lá na comunidade, eu sou devoto dele, de Santa Rita, então eu optei por sair de Santa Rita e ir até Aparecida. Então foi um momento muito bacana, e o caminho da fé tem as pessoas que colocam aquelas frasezinhas de incentivo, né, aquelas partes da Bíblia. Então tudo isso, às vezes você passando de carro, você não entende, mas quando você está caminhando, quando você está ali, né, com o bastão ali, passo a passo, com dor, chovendo, você olha uma frase, te dá um ânimo para você andar mais 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros, né? Então isso faz parte, e é uma experiência maravilhosa. Chegar a Aparecida depois de 10 dias, andando a pé, com todo aquele sofrimento, isso aí é uma experiência única. É uma sensação que valeu a pena. É uma experiência única. Agora, deputado, eu gostaria de saber também que você tem uns sussurros aí, uns comentários aí, que você faz um frango caipira. Inclusive, eu quero comer dele, tá? Você pode me convidar, beleza, viu? Me fala desses dotes seus culinários aí, antes da gente entrar na Rapidinha, porque nós temos um quadro aqui que é Rapidinha. A Rapidinha é o bate-bola que eles falam aí. Mas antes disso, me fale um pouco sobre sua culinária. Se a Elisângela é a esposa do deputado. Se é ela que cozinha, ou se é ela que te ensinou, ou você que ensinou para ela, ou você que faz essa comida, como é que esses dotes seu culinário? E ó, já fica aqui eu me oferecendo. Eu quero comer, porque eu sou guloso, viu? Vamos marcar. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de comer, como exageradamente. Todo mundo sabe que tudo que eu faço, a maioria é em excesso, sabe, deputado? A cozinha, na verdade, é um hobby, né, que eu tenho. Obviamente que no dia a dia quem toma conta de tudo é a Elisângela. Aprendi a cozinhar antes dela, ela também sabe cozinhar diante de mim. Peraí, você aprendeu a cozinhar antes dela? Não, antes de conhecer ela. Antes de estar com ela, eu já cozinhava, ela cozinhava antes de estar comigo. Tá vendo, Elisângela? Por isso que eu consertei aqui, viu? Ia ficar tipo assim, eu aprendi primeiro do que ela. Tá vendo? Eu consertei rápido aqui, viu? Tá certo, mas aí, isso eu aprendi até por necessidade, que quando tinha 9 anos, meu avô materno faleceu. A gente foi morar com a minha avó, cuidar dela. Eu tinha 9 anos, a minha mãe com meu pai iam trabalhar e tinha os compromissos. E eu aprendi a cozinhar ali com 9, 10 anos. E aí fui desenvolvendo, aprendendo outras coisas. E a comida boa, né, deputado? Porque exatamente. A comida do interior, dia. ela é totalmente diferente da capital. Principalmente a do fogão de lenha. Que é isso? Lá no frango. E a dureza do frango, de morder aquele frango. Lá no sul de Minas nós temos pinhão. Quem nunca comeu pinhão, né? Pinhão é bom demais, tem farofa de pinhão. O que é pinhão? Eu nunca comi pinhão. Pinhão é um fruto da araucária,
na Araucária, né, que tem locais frios. Então tem a festa do Pinhão lá em Córrego do Bom Jesus, que é um município do sul de Minas. Então a gente tem outros municípios que fazem isso. Então o pinhão você cozinha, martela ele, tira, depois você tritura, faz ali, alguns chamam de virado, outros de farofa. Então o pinhão que te inspirou a você cozinhar? Também, o pinhão é uma coisa, mas ali no dia a dia você vai inventando, né? Então nós temos o frango caipira, que em Andradas nós temos uma outra questão, que o virado de frango, que é um patrimônio do município, que era uma comida dos tropeiros na época, que é o frango caipira, você joga farinha, faz um mexidão ali. Faz uma bagunça, exatamente, né? O famoso farofeiro. Esse é o virado de frango, que é patrimônio Virada nosso. de frango. Virado de frango. Então, é o frango caipira, você joga ele ali. Rodrigo também é cultura, também isso virada aí. de frango. Exatamente. E disso, né, nós temos feito, nesses últimos tempos, um trabalho de até responsabilidade social, uma vez por mês, a gente tem feito participação nos eventos que chama Queima do Alho. Então, o que são? A queima do alho eu conheço. A queima do alho. Isso tem começou em Barretos e tem sido modulado em outros lugares. Então, o que acontece? Tem as comitivas, né, que são compostas por pessoas que têm esse contato com o meio rural, que gostam do meio rural. Então, cada comitiva escolhe um prato. Esse prato, eles cozinham lá no domingo, cada um banca os ingredientes. No final, vende o ingresso. E aí o resultado financeiro disso vai para uma instituição, como uma ação social. Então você promove a cultura da culinária ali, mineira, tropeira. A gente faz o arroz de arado, que é o arroz tropeiro, né? O arroz carreteiro no arado, no chão, né? No disco de arado, no fogão de lenha, né? Com linguiça, é uma paella mineira praticamente. Então a gente faz isso, mas tem lá os varais de churrasco, tem o virado de frango que o pessoal também faz, tem o porco paraguaia, e tem muita variedade ali. Tem o carneiro, então é um domingo diferente. Carneiro, sabe, o deputado, porque o meu pai é argentino. Todos sabem que meu pai, Raul, um beijo no seu coração, pai. Ele é argentino e não é à toa que a minha comida predileta, todo mundo me conhece, quem sabe, quem está no dia a dia comigo, sabe que é churrasco. Eu amo churrasco. Sim. E a carne argentina é diferenciada. É diferenciada. É alta, né? Diferenciada. Sim. Uma carne boa, macia. Mas deixa eu te falar, você sabe fazer churrasco? Olha, no churrasco eu não sou muito profissional, não. Eu sou mais ali você na é mais panela, no fogão. No fogão, na panela de pressão. De lenha. Gosto de pegar uma costela bovina, fazer ela enrolada na panela de pressão. Chegar a derreter. Fritar ela lá, o cupim de boi, né? A maminha. A gastronomia do programa. Tá? Esse isso programa, aí, gente, ele é diferente de tudo. Olha o que ele tá fazendo, tá enchendo de água a minha boca aqui. E olha que nem é a hora ainda de almoçar nem de jantar, mas tá enchendo de água a minha boca. E a minha avó paterna também gostava muito de fazer o virado de feijão. Né, que aqui a gente tem mais o costume com o feijão tropeiro em Belo Horizonte. E aí fala assim, o tutu de feijão é paulista, né? Não sei o quê. Ou tutu é com feijão triturado no liquidificador. Mas o tropeiro não é esses tropeiros que a gente come, que é só farinha e o grão de feijão, não, né? Não, na roça eu imagino que é tudo que eles colocam. E põe lá, e põe torresmo, põe couve, põe... E lá e o virado você faz no final ali, né? Que é o tutu nosso. E bastante gordura de porco, né? A minha avó deixava... Banha. O que chamava lá era o virado, tinha que nadar um pouquinho a gordura em cima dele. Nossa. Então a minha avó também gostava muito disso. E o coração agradece, viu, galera? O coração agradece. E gostava de fazer comida para bastante gente. Lá nós temos uma tradição no distrito, que é a festa de setembro, que é justamente comemorando quando chegou a imagem de Nossa Senhora lá. Então essa festa de setembro, ela tem o doce. Tem o doce de abóbora, o doce de mamão, o doce de casca de laranja. Então esse doce é feito lá 20, 30 latas de 30 litros, 40 litros, e esse doce é distribuído gratuitamente para as pessoas que vão na festa, como uma receptividade. Então a minha avó chegava lá em período de festa, ela ia fazer doce. Então era tachos e mais tachos de doce no fogão de lenha. É um momento de convivência, junta lá 20, 30 mulheres. Essa tradição permanece até hoje, foi tombado como patrimônio também lá do município de Andradas. Então é uma tradição que existe, né? Cidade muito boa, bacana, cidade boa que tem. Quer mandar um abraço pro meu amigo Carlos Moscone, pra Cacá de lá. Sim. Um abraço, gente. Gosto muito de Andradas. É isso aí. Andradas é uma cidade maravilhosa que tem a sua história, a sua característica e
E tem gente boa também, como o Rodrigo Lopes. Tá vendo? Tem gente boa, trabalhadora, viu, gente? Trabalhadora, que é um cara que começou cedo no campo, ajudando a família, que a família precisava de ajuda, e é um cara vencedor hoje na vida. Se tornou um deputado, mas nunca saiu do interior de Andradas. Andradas está dentro do coração dele, tenho certeza. Vamos... Pode completar aí? É só completando, então, encerrando, eu falo, a minha avó sempre foi uma grande inspiração. Minha avó faleceu... Sua avó, o nome dela? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, nome de Nossa Senhora de Lourdes. Conhecida como Lourdinha. E a minha avó, ela desenvolveu, a mãe dela era parteira, e ela aprendeu um monte de remédio. Ali, natural. Profissão muito usada nos primórdios, nos mais antigos, aí, parteira, era uma profissão. Então a minha avó fazia, era muito difícil acesso à cidade antigamente, então a minha avó fazia remédio para mulher quando teve um bebê ter leite, fazia o remédio para criança que tinha infecção no umbigo, para curar o umbigo da criança, fazia remédio para criança que tinha verme, para ajudar, e assim ela tinha. Minha tia Vera segue a tradição. A minha avó, antes de morrer, deixou uma receita que ela escreveu com a letra dela, pedindo para minha tia dar continuidade. Devia fazer um quadro, se existir essa escrita hoje, para colocar lá. Inclusive, tem um livro que está sendo escrito do distrito que rememora isso. E dizendo isso, né? Sempre foi gratuito, sempre foi para atender as pessoas da melhor maneira possível. E a minha avó foi uma das primeiras mulheres, se não a primeira lá do distrito, que aprendeu a ler e escrever. E na época... mesmo. E caligrafia, hoje em dia, sim, raridade. Exatamente. Antigamente era disputa, né? Letra bonita, letra feia, arruma sua letra. Sim. Hoje em dia na época aí dos anos 40, 50, teve uma grande migração de pessoas. O distrito era grande, muita gente na roça. O pessoal foi para Paraná, foi para Mauá, foi para Mogi Guaçu, foi, né, buscar outras alternativas, porque com o advento da legislação trabalhista, as fazendas demitiram os empregados por conta do risco de se ter um processo trabalhista. Então, demitiram, as pessoas foram buscar outras alternativas fora da zona rural. E aí não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha... Então, como que as pessoas se comunicavam? Por carta. Sim. Então, as pessoas que não sabiam ler e escrever iam até a minha avó para escrever a carta, contando como estava a situação e mandar. Depois, quando a carta... solidária com as pessoas. Exatamente. Quando a carta chegava, eles iam levar a carta para ela ler. E às vezes descobria que tinha morrido um parente e tal. Então, são, né, questões de solidariedade que eu trouxe da minha avó, né, que foi uma pessoa maravilhosa. Isso aqui, vocês nem imaginam, né? A juventude de hoje nem imagina o que é isso. Uma carta escrita que demorava dias para chegar lá, mais dias para responder e para ler para as outras pessoas, para escrever. Hoje em dia é um toque. Na tecnologia. Sim. A tecnologia, ela aproxima, eu costumo dizer o seguinte, deputado, que ela aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Exatamente. Deputado, vamos no no rapidinho aqui, vamos fazer uma rapidinha aqui, viu? No bom sentido, claro, deputado. O que se você tivesse para resolver no Brasil, deputado, com uma palavra só, o que você consertaria no Brasil hoje? Sentimento de ser brasileiro. Por que as pessoas falam que não suporta política? Porque os políticos muitas vezes se distanciaram das pessoas. Quem é Rodrigo Lopes? Rodrigo Lopes... Uma palavra? Rodrigo Lopes é alguém otimista e persistente. Qual a importância da fé, deputado? A fé é tudo. Para finalizar, deputado, por que você aceitou de vir aqui no meu programa? Porque é sempre importante que as pessoas saibam quem é de fato e de verdade um político. Muito obrigado. Estive aqui entrevistando Rodrigo Lopes, deputado estadual, primeiro mandato na Assembleia, vem fazendo um trabalho muito bacana, um cara amigo meu, que eu posso dizer, um amigo que eu adquiri na casa. Obrigado pelo o carinho e por ter aceitado o convite, Rodrigo. Fique à vontade, você sempre será convidado aqui. Aqui a casa, a mesa é nossa. Obrigado, Raul. Só encerrando aqui, concluindo mesmo, quando eu falava para você do cavalo, que a gente ia para a roça trabalhando. Sim. Lá atrás. E todos os sonhos meus eram sonhados nesse trajeto, né?
era um menino em cima de um cavalo. Hoje É igual o menino da porteira. Hoje sou deputado, né? Quando eu fecho meu olho, eu me vejo lá. Por isso que eu digo, a minha essência não mudou e não mudará. Continuo sendo um menino sonhando em cima de um cavalo e lutando em favor das pessoas. É isso aí, viu, gente? Gravem isso. Acreditem sempre nos seus sonhos, porque quem acredita sempre alcança. Renato Russo. Um abraço, galera.